Vamos falar de uma sociedade secreta que está em guerra. E não é só contra o mundo, não. É uma guerra consigo mesma. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas tribos que formam a nação Garou, um povo que tem um objetivo sagrado, mas que está completamente despedaçado por séculos de orgulho, tradição e, claro, muita rivalidade. Olha só o nosso caminho. A gente vai começar entendendo o que é a nação Garou. Depois, vamos conhecer os guerreiros mais tradicionais, os mestres da sobrevivência na cidade, os guardiões de segredos antigos e, para fechar, vamos falar das cicatrizes, das tribos que se perderam no tempo. Beleza, vamos lá. Para a gente entender as tribos, primeiro a gente precisa sacar o que une todas elas, mesmo que por um fio, a própria nação Garou. Então, o ponto principal é esse aqui. A nação Garou não é um país que você acha no mapa. Pensa nela como uma aliança global de guerreiros. Todos eles lutam juntos contra o inimigo que quer acabar com tudo. Mas, quando não tem um monstro na frente deles, muitas vezes eles estão, sabe, brigando entre si. E olha, essa é uma nação que está encolhendo. Das 16 tribos originais que existiam, hoje só restam 12 dentro da aliança principal. Só esse número já diz muita coisa sobre a pressão que eles enfrentam, tanto de fora quanto principalmente de dentro. Vamos começar pelo coração da tradição Garou. Essas aqui são as tribos que se agarram aos costumes antigos, à glória do passado e ao caminho do guerreiro acima de tudo. No topo da cadeia alimentar, pelo menos na cabeça deles, estão os presas de prata. Eles se enxergam como a realeza dos lobisomens, a linhagem escolhida para comandar. O problema é que o orgulho deles é tão grande, mas tão grande, que muitas vezes eles se recusam a ouvir conselhos de outras tribos que eles consideram menores. E isso, claro, pode estragar todo um plano de guerra. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente essa mentalidade. Para um presa de prata, não tem discussão. Liderança é direito de nascença, é um dever sagrado. Se alguém questiona isso, está questionando a base da sociedade deles. Bom, se os presas de prata são os reis, os crias de Fênix são os campeões vikings. Para eles a vida é bem simples, lutar e morrer com glória. Paz é uma bobagem, a única coisa que importa é a força. Essa filosofia faz deles guerreiros incríveis, mas péssimos diplomatas. Eles são capazes de transformar um aliado em inimigo só por desprezar o que eles veem como fraqueza. Aí a gente chega nos Fianna. Eles são tão ferozes na batalha quanto os crias, mas a alma deles é completamente diferente. Eles são os bardos, os contadores de história, os amantes, os guerreiros celtas. A paixão que eles têm para amar, para cantar e para celebrar a vida é a mesma que eles levam para o campo de batalha. E aqui a gente vê a diferença gritante. Enquanto os presas de prata estão preocupados com quem manda, os Fianna focam no que realmente importa no dia a dia. Para eles, essa politicagem toda é só uma distração perigosa da luta de verdade e das coisas boas da vida. Mas nem toda guerra é travada na floresta, né? Alguns dos guerreiros mais espertos da nação encontraram seu campo de batalha bem no coração do mundo dos humanos. Os andarilhos do asfalto são uma anomalia. Numa sociedade que geralmente odeia a humanidade e tudo que ela criou, eles olham para a cidade e veem um ecossistema para ser dominado. São hackers, investidores, engenheiros, eles usam as ferramentas do inimigo contra os próprios inimigos do mundo. E aí, bem, temos os roedores de ossos. São os lobisomens dos becos, dos abrigos, dos túneis de metrô. As outras tribos olham para eles com desprezo, mas é exatamente por isso que eles são tão perigosos. Eles ouvem os segredos que ninguém mais ouve e conhecem os caminhos que ninguém mais vê. São vantagens que um nobre presa de prata jamais teria. E o mais legal desse slide é como os nomes revelam tudo. Sério, um cria de Fênix tem um nome que parece saído de uma saga épica. Já um roedor de ossos, o nome dele provavelmente veio de uma piada interna ou de como ele conseguiu a última refeição. Isso mostra o abismo cultural que existe entre as tribos. Agora, saindo da cidade, a gente encontra tribos que representam os verdadeiros extremos da natureza Garou, da fúria mais pura até a sabedoria mais antiga. Os Garras Vermelhas são a personificação do lobo selvagem. Eles não têm membros nascidos de humanos. Para eles, a humanidade é uma praga, uma doença no mundo. E a única cura é a erradicação total. Isso faz deles aliados terríveis na defesa da natureza, mas um perigo constante em qualquer missão que precise proteger humanos. A história dos peregrinos silenciosos é pura tragédia. Eles foram expulsos da terra natal por um mal antigo e amaldiçoados a vagar para sempre. E o pior, a conexão deles com os espíritos ancestrais foi cortada. Para um Garou que depende dessa conexão para tudo, isso é um destino terrível.
No meio de toda essa fúria e tragédia, os filhos de Gaia são a voz da razão, da compaixão. São os diplomatas, os curandeiros, aqueles que tentam desesperadamente manter a nação Garou unida, porque eles acreditam que a união é a única chance de vitória. E essa perspectiva resume perfeitamente a filosofia deles. Apesar de todas as falhas, de toda a rivalidade, de todo o ódio, eles ainda conseguem ver a beleza e o potencial na ideia de uma nação de heróis lutando por um bem maior. É impossível falar da nação Garou sem mencionar aqueles que caíram. As histórias deles são um lembrete constante do preço da guerra e, mais importante ainda, do preço da desunião. Essa linha do tempo é uma tragédia em 3 atos. Os uivadores brancos não foram derrotados. Eles foram corrompidos. Viraram um dos piores inimigos. Os croatãs se sacrificaram num ato heróico. E os Banip, eles não foram perdidos para o inimigo. Foram perdidos para outros Garou, numa guerra civil que é uma mancha sombria na história da nação. E essa quebra não parou por aí. Há pouco tempo, os portadores da luz interior, os místicos e filósofos da nação, simplesmente foram embora. Eles decidiram que o caminho deles não era mais o mesmo do resto, provando que a crise de identidade dos Garou é uma ferida que continua aberta. E no final, o retrato que a gente tem é esse. Reis, vikings, punks, nômades, ativistas, uma coleção bem disfuncional de heróis trágicos. A única coisa que ainda mantém essa aliança rachada de pé é o medo e o ódio que eles têm por um inimigo em comum. E isso nos leva à pergunta final, né? Com o inimigo unificado batendo na porta, será que uma nação tão dividida contra si mesma tem alguma chance de vencer a guerra pelo fim do mundo? A resposta, bom, essa ainda está em aberto.